Queria mais uma vez orar com vocês, pedir que Deus nos conduza nesse tempo aqui. Foi-me dado o desafio aqui de falar sobre a batalha contra o pecado e pedir que Deus nos dê discernimento. Acho que por mais que seja um assunto conhecido de todos nós, provavelmente já estudado por todos nós, mas é o nosso dia a dia ali que a gente tem que lembrar, tem que encarar, tem que relembrar, revisar muita coisa na nossa vida, das Escrituras mesmo e a nossa prática. Então que Deus nos dê nesse tempo aqui um tempo proveitoso, né? Não apenas exposição por exposição, mas um tempo de sermos desafiados, confrontados. Então quero orar por isso com vocês. Senhor, muito obrigado pelo tempo de descanso que o Senhor deu para cada um. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui debaixo de Tua paz, Tua segurança. Obrigado que o Senhor nos dá mais uma oportunidade de abrirmos a Tua palavra, de aprendermos juntos aqui. Que o Senhor realmente nos coloque neste lugar para isso. Queremos que o Senhor tenha total liberdade para nos ensinar, para nos usar, para nos confrontar com a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, ó Deus, que penetra mais íntimo do nosso coração até as áreas que nós sequer atentamos ainda. Dá-nos essa disposição, ó Deus, é a nossa oração, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém, Deus. Vamos lá, a batalha contra o pecado. Então vocês já perceberam ali que eu coloquei abaixo um estudo baseado no Salmo 51. Já chegamos ali. Primeiro, quero só trazer novamente a nossa percepção, e é importante que tenhamos isso em mente aqui, né? A realidade que temos diante de nós. Todos nós temos. Independente da posição, independente da nossa idade, independente do tempo de vida cristã, independente de responsabilidade ministerial, é uma realidade que todos nós temos que encarar, não temos como fugir delas. Né? Infelizmente a maioria simplesmente se entrega e vai sendo levado. Mas vamos lá, primeiro, é que todo ser humano ele enfrenta a batalha contra o pecado. Está claro isso em 1 João, capítulo 1, versículos 8, versículo 10, quando João afirma, olha, se afirmamos que estamos sem pecado, primeiro, estamos enganando a nós mesmos. Você não é capaz de enganar um monte de gente o tempo todo, mas ele está falando que primeiro você está enganando a você mesmo, e a verdade não está em nós. Por alguma razão ele está falando, olha, você parece defender a verdade, você fala que lê a verdade, as Escrituras são a verdade na sua vida, mas se passa na sua mente que você está sem pecado, que você não tem essas batalhas, que você não luta contra o pecado, ele está dizendo, a verdade não está em nós. O versículo 10 ele repete essa ideia, se afirmarmos que não temos cometido pecado, agora não apenas enganamos a nós mesmos, agora ele fala, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. E a sua palavra, aí ele repete essa ideia, e a sua palavra não está em nós. Então, de alguma maneira, ele está apontando para a palavra que é a verdade, ele está deixando claro para nós que a palavra afirma e está afirmando que todos nós pecamos em maior ou menor escala, em um momento ou outro, e precisamos encarar essa realidade. Por mais que você reconheça também, puxa, eu sou um cara piedoso. A vida de piedade não elimina a luta contra o pecado. Isso é fato. O homem piedoso ele vai encarar e ele tem que encarar o pecado. Ele não pode viver como se não tivesse tentações e não estivesse sujeito a cair em tentações. Observe aqui Hebreus capítulo 12. Eu gosto desse texto, que ele mostra bem essa ideia de luta. Né? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu acho que isso aqui se aplica à grande maioria. E eu gosto de olhar para essa ideia aqui, de pensar com o processo de enquanto nós estamos na nossa caminhada e lutando contra o pecado, há vários momentos que nós fazemos corpo mole. Sabe, quando o trabalho está pesado e aquele cara está lá e está assim, preciso descansar, eu preciso dormir um pouquinho, eu preciso ter um tempo para mim, e meio que a luta, o trabalho, a labuta, ela é deixada de lado e você se entrega. É um pouco dessa ideia, na luta contra o pecado. Vocês não
resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E parece um exagero. Fala assim, puxa, eu tenho que resistir ao ponto de derramar o próprio sangue. Isso aqui está dizendo que é uma luta intensa e deve ser total, a entrega total nessa batalha, usando todas as armas possíveis na batalha, não é isso? O cara, quando ele está usando com todas as armas, com toda a força que ele tem, ainda assim, às vezes, ele está sujeito a levar uma espadada, a levar uma flechada, ao sangue jorrar, mas ele continua lutando, ele não se entrega, por mais que tenha sido atingido. Está um pouco dessa ideia presente aqui, na luta contra o pecado. E a palavra para todos nós, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, mostrando que é algo que está diante de nós, para mim e para você. Outra ideia importante de nós entendermos e termos em mente aqui, ou termos em mente e entendermos, o maior inimigo espiritual não está fora, não é o diabo, não é simplesmente o sistema que está ali, vamos lá, são instrumentos nas mãos de Satanás. São artimanhas que muitas vezes são usadas, somos tentados por isso, mas não está fora, está dentro de nós. É aquela velha jargão ou a velha frase, né? Nós somos o nosso maior inimigo. Está dentro de nós. Observe aqui Tiago 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido, ou seja, ele está falando, é aquilo que eu estou vendo e que eu estou desejando, que eu estou querendo, de alguma maneira, possuir para mim. Cada um é tentado pela própria, pela sua, aquilo que está no seu coração. Outro texto, bem conhecido para a gente também, Mateus 15, 18 a 19. Mas as coisas que saem da boca de vocês, e são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Por mais que a gente possa tentar culpar alguém, a realidade está aqui dentro. De alguma maneira a chama, ela é atiçada, ela é acesa, nós somos impulsionados, mas os males saem do nosso próprio coração. E aí eu entro na minha proposta com vocês, ou seja, mesmo os homens mais piedosos travaram as suas grandes batalhas contra o pecado. E aqui eu estou pensando em Davi como um dos homens mais piedosos que as Escrituras apontam e ao mesmo tempo um dos caras que fizeram grandes atrocidades. Como é compatível um negócio desse? Se é que é compatível. Mas é a realidade, mesmo os homens mais piedosos travaram e travam as suas grandes batalhas contra o pecado. Então vamos lá, me ajude a lembrar um exercício rápido aqui com vocês, e aqui eu estou falando especificamente do pecado de Davi com Batseba. Vamos lembrar rapidamente aqui do contexto histórico. O que você lembra desse episódio? Vai lá, traz elementos para mim, eu quero registrar aqui. Na época em que os reis saíam às guerras, deveria estar guerreando, literalmente, e ele não se preparou para uma outra guerra que ele teria que travar. Então, ou seja, ele não foi para uma batalha, mas ele tinha uma batalha para encarar. O que mais? Vamos lá. Fala, Roma. A gente viu domingo passado, na verdade, que desde o início é a obrigação do homem cuidar e proteger a terra. Então, assim, ele não estava trabalhando, né? Mas foi trabalhar e cuidar da terra. Ou seja, ele não estava trabalhando e nem protegendo aquilo que tinha que proteger. Então, semana passada... Foi o erro lá de Adão já, né? Ok. Foi o Ebenezer que deu semana passada, Adão e Eva, no caso mais Adão, né, falando sobre o trabalho. Ok. O que mais que vocês lembram dessa história? Davi era casado. Vamos lembrar elemento. Davi é o personagem aqui, casado, rei. Pode falar o óbvio, tá? Não tem problema. É o óbvio que é importante a gente lembrar. Por quê? Casado, é importante nesse processo. Olhando pelo próprio pecado dele e olhando para o personagem com quem até mesmo ele comete seu pecado. Tá? Não que o solteiro não cometeria pecado se tivesse feito mesmo, mas é um detalhe interessante e importante. O que mais que você lembra do contexto histórico? Não cuidou dos olhos, né? Opa.
Todo mundo entendeu isso aqui? Não cuidou dos olhos? Vai lá, Renato, contextualiza um pouquinho mais que não cuidou dos olhos. Cuidado a todos nós, né? Para onde eu olho, onde eu estou gastando meu tempo, eu estou enchendo meu coração com o quê? Concorda? É isso aí. Dentro do contexto, o que tem a ver os olhos? Então ele viu... Batseba não. Então, ou seja, ele viu a Batseba numa situação, ou seja, ela estava tomando banho, e ele viu, continuou vindo. É a segunda olhada, né? A primeira passa. Contemplou e não parou por aí. Vamos lá, lembra do processo. O que ele faz? O que ele quer? Eu não ouvi aqui. Não tem essa história de primeira, não. Segunda. Às vezes a gente acha que tem o direito. É interessante isso aqui. Não, a primeira foi sem querer, entendeu? Oi. Tô colocando isso aqui só para a gente refletir. Às vezes a primeira olhada acontece, às vezes nós nos damos ao direito, é diferente. Às vezes você se expõe a uma primeira olhada e aí a coisa já desandou. Oi, Wesley. Pensando nela sendo ligada com o papel de Batseba, entendeu? Porque assim, a gente é safo. Já tá querendo culpar a mulher, olha só. É fogo, rapaz. Fala, Wesley. Tô brincando com você. Sim. Já chego aí, Oscar. Às vezes percebe que de repente a facilidade começa a se aproximar de você. Então é meio complicado, meio complexo. E onde entrou o Batseba na sua história? Porque a facilidade eu sei que por vezes entra. A facilidade veio não por causa da Batseba. Eu tenho poder nas minhas mãos. Eu posso decidir. E aí o que ele fez? Fala, Oscar. É exatamente esse ponto aí. A Batseba provavelmente era feliz no casamento e tal. Possivelmente, ela chorou a morte do marido. Não, vamos lá, não que uma viúva ficou feliz porque o marido... Mas me parece que... Na época, eu entendo que a opinião da mulher em risco na água era quase a mesma coisa. Né? Então, e ele sendo rei e tal, então talvez ela tenha, vamos dizer assim, encolhido diante desse fato. No entanto, ela como temente a Deus, fala, peraí, tu é rei, é verdade, mas... Calma aí, velho, né? Mas ela também... Ou seja, o fato de não ter registrado as reações de resistência dela não significa que não tenha acontecido. Tá? Porque a ação de Davi inicial foi o quê? Ele viu, achou bonita, aí ele manda... Primeiro ele procura saber. Não é isso? Estou errado? Quem é aquela mulher? Depois de procurar saber, ele tem o conhecimento de que ela é casada. Depois, então, ele manda buscar. Até então aqui, Batseba talvez tá passei, puxa, o rei mandou me chamar. O que ele quer, eu não sei. Como súdito, cara, ele vai obedecer, é o rei que está mandando. Né? Lucão. Eu acho interessante que, além dele não estar guerreando, no versículo acho que 2 ou 3 fala que à tarde levantou-se da cama. Estava fazendo o que então? Não só ele não estava guerreando, como não estava fazendo nada, né? Podia, sei lá, Estava no Instagram. E aí o reforço daquela história de A ociosidade. cabeça vazia, oficina do Senhor, não, né? O Senhor podia ajudar. De repente aparece o que eu vou fazer, né? Vou contemplar a natureza, enfim. O que mais que você lembra de contexto aqui? Ele deveria ser um exemplo. Ok, vamos lá. O rei tem que ser responsabilidade envolvida aqui. Eu vou pegando os cantos do quadro aqui, tá? Responsabilidade, exemplo, referência para o seu povo. Tive mais mão levantada aqui, ó. Depois Miltinho. Ele planejou e ele alimentou isso. Não tem essa, foi sem querer. Pequei sem querer, gente. Pode revisitar qualquer pecado. Teve um tempo de passar pela mente e processar. Até aquele grito que você dá com alguém, ou uma resposta atravessada, você teve tempo para parar e pensar. Alguém mais levantou aqui?
Já chego aqui, Helena. Quando depois que ele procurou conhecer, ele tomou conhecimento de que ela era casada, com um soldado fiel, um soldado leal a ele, que inclusive é descrito ali no livro dos 30 como alguém de muita honra, né? É quase que tivessem falando assim, escuta, Davi, ela é casada e ela é esposa do Urias. Sabe quem é Urias? Tá, é a esposa do Urias. É quase que dizendo isso aqui. Alguém mais tinha levantado a mão? Helena. Na verdade, não sobre Davi, mas é que, olhando todas essas anotações, me veio um contraponto a Davi, que é a história de Boaz com Ruth. Ok. Então, vamos colocar aqui no cantinho um Boaz, para a gente lembrar como uma boa referência. Fábio, tem um elemento importante Pode falar. que a gente aborda poucas vezes, que é a condição do coração de Davi. Antes desse fato, Tiago fala que o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Né? Então, o adultério não começou ali. A gente pode imaginar que o coração de Davi já estivesse entregue, muito antes disso, né? À infidelidade. É possível imaginar que o que estava acontecendo antes. Uhum. Ou seja, não fica evidente, mas alguma coisa provavelmente estava ali. Ele se permitiu adulterar muito antes. Estava sendo curtido, né? Talvez a própria história. Vamos lá, Deus não abençoou o fato de ter várias mulheres. Tá lá, ele permitiu, está sendo cuidado, está sendo conduzido, está sendo abençoado em certa medida, mas não significa que Deus está aprovando tudo aquilo ali. Mas o que mais que você lembra de contexto histórico então aqui? Para a gente fechar contexto histórico. Pegou, chamou, mandou saber quem era, teve relações com ela. Então entra aqui, manda para casa, depois, qual a notícia que vem? E por isso ele não esperava. Gravidez ele não esperava, talvez era só a relação. Me parece que ele foi pego de surpresa e aí ele começou então a trabalhar. O que eu faço com isso agora? Eu preciso resolver o problema que eu criei. Ele entendia que era um problema, porque se não bastava ele mandava, vai embora e fica na tua casa na surdina e pronto, não fala nada. Só que o não falar nada não tinha como. Alguém estaria falando por ela. Não teria como. Wesley aqui, depois Daniel. Quando buscar o sexo e a gravidez, cara, uma das coisas mais difíceis que tem é engravidar uma relação só. Interessante que o texto fala que ela tinha acabado de passar pelo seu processo de purificação, já tinha menstruado, estava no período fértil. Estava no período fértil, Aniel. A gente fala, pensando em nós aqui, muitas vezes a gente pensa na pressão sexual do hormonal, Sim. gente, aquela pressão, nossa, sexo, uma pressão que vem sobre a gente. Você imagina aí que ele tinha 200 mulheres. Pressão sexual, você fala que está faltando sexo para ele, é meio complicado, né? Não era simplesmente uma questão hormonal ali, de nossa, uma pressão sexual, que estou assim, né, passando por uma necessidade, alguma coisa assim. E além disso, né, ele já tinha tudo que ele precisava, e ele falou assim, eu me dou o direito agora de relaxar, de buscar. Então, talvez uma coisa do homem de meia idade, você assim, puxa, agora eu já conquistei alguma coisa, agora, puxa vida, eu tenho o direito de ter algum prazer, alguma coisa. Você começa a baixar a guarda no seu relacionamento com Deus, e aí entram os problemas. Baixou a guarda de várias coisas ali, né? Nós não estávamos dormindo até tarde, mas ele foi baixando a guarda, parece. Bem colocado isso aqui, Aniel. Se você pensar, nem todo sexo realizado é fruto de uma busca pelo prazer sexual. Tá? Vamos pensar aí, talvez, a galera mais jovem. Tem vários jovens aqui, às vezes a relação sexual, ou até mesmo a primeira relação sexual, que vem antes do casamento, que pode acontecer, é um risco que todos correm, ela não acontece porque eu quero prazer. Às vezes é a pressão dos amigos, você quer mostrar algo para eles, é o motivo de chacota, vai colocando uma série de questões que o sexo ele é um elemento que você cumpriu, tabela, mas havia uma série de outras questões no seu coração que estavam envolvidas. Mesmo cara, vamos lá, o cara da meia idade, né? 49 anos, 50 anos, 45, 60, não é sexo pelo sexo. O que está tentando provar, o que está querendo conhecer. E por aí vai. Então o desdobramento é coração de Davi, sexo, fica grávida, e aí começa as investidas de Davi para tentar encobrir. Tá? Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas aqui já está um contexto para a gente, e esse contexto aparece aqui que eu coloquei para vocês.
comete adultério com Batseba, manda matar. É isso mesmo, ele manda matar. Ele tenta dar um jeitinho para parecer que o filho era de Urias, tá? Não dá certo por causa da fidelidade de Urias. Ele manda colocar fronte de batalha. Batalhão que vai na frente, que vai pegar lá, tiro certeiro, entre aspas aqui, tá? Ele depois, então, é confrontado pelo profeta Natan, e aí vem todo o processo de entender o tamanho da besteira que ele fez. Talvez as fichas foram caindo aos poucos, mas aqui foi quando realmente houve a contrição. E aí nós nos deparamos com o Salmo 51, que é a sua oração de arrependimento, e é onde eu quero gastar a maior parte do tempo com vocês, lendo e entendendo o processo aqui de pecado, o que a gente descobre sobre pecado, relação com o pecado, Deus, a relação de Deus com o pecado. Ao invés de simplesmente pegar uma coisa tópica, eu quero fazer esse exercício com vocês, mas vamos lá, lembrando aqui a situação e o alerta de Deus para Caim. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Primeira pergunta: como o pecado ameaçou a porta de Davi? É o que a gente está tentando levantar aqui. Será que foi um desejo sexual simplesmente? Você bateu a porta. Vocês colocaram vários elementos aqui. E a outra pergunta, para a gente já começar a pensar: como o pecado bate à sua porta? Eu não estou nem nomeando qual pecado, tá? É como ele bate a porta. O que eu quero dizer com isso aqui? Quais são os sinais? Tá? Quando bate a porta, tem um barulhinho. Você percebe, tem alguém batendo a porta, mesmo que seja suave ou que seja um barulho mais forte. Está batendo a porta de todos nós o tempo todo. O tempo todo. Tá? Nossa mente é um negócio complexo. É uma bênção. Tem hora que você fala: Deus, dá um tempo da minha mente aqui. Somos nós. Tá, então, meu intuito com vocês aqui, ao passar pelo Salmo 51, é olhar um pouquinho de como Davi define pecado, as consequências do pecado, como Deus trata o pecado, olhar para a necessidade de arrependimento e confissão, olhar para o processo de restauração e a conclusão para olharmos para essa ideia de o processo de mudança acontecendo na vida de Davi. Tá, então você deixa a sua Bíblia aí aberta, eu até trouxe impresso aqui também, deixei no meu celular. O Salmo 51 vai ser o nosso guia aqui, para a gente conversar, tá bom? E eu quero realmente que seja conversa, como a gente está desenvolvendo até aqui. Primeiro, como Davi se refere ao pecado? Observe aí já no início. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Olha que interessante, ele usa palavras, termos diferentes para falar sobre pecado, para falar sobre a sua ação, sobre o que ele tinha feito. Ora ele chama de transgressão, ora ele vai chamar de iniquidade, ora ele vai chamar de pecado, e no hebraico realmente são termos diferentes. Ou seja, o primeiro é pechá, que significa transgressão, rebelião. Ele está falando: olha, eu transgredi, eu me rebelei contra o Senhor. E é uma rebelião deliberadamente. Quando vocês colocaram, alguém colocou aqui, planejou, foi algo deliberado, ele sabia o que ele estava fazendo. Tá? Talvez ele não calculou todo o processo de consequência e repercussão daquilo que ele estava fazendo, mas ele projetou. Tá? Então foi uma rebelião deliberada contra Deus. Já o segundo termo, que é avon, a perversidade, depravação, iniquidade, culpa, ou punição por iniquidade, corrupção, distorção moral. Ou seja, pega algo que é bom, volta aqui, algo criado com Deus, por Deus, para ser prazeroso, bom, para ser usado no tempo certo, da maneira certa, e ele corrompe, ele distorce, ele pega um relacionamento que é bom. Vamos pegar aqui o próprio relacionamento dele como rei e o seu súdito. Ele pega aquilo e macula, destrói. Tá? Então é a capacidade que nós temos até mesmo de pegar aquilo que foi criado por Deus como bom e corromper por causa do pecado que está dentro de nós. Percebe? Parte dessas corrupções das coisas no mundo não são só culpa de Satanás, é nossa responsabilidade. Nós estamos corrompendo algo que Deus nos deu de precioso. Tá? E o último termo aqui,
que é ratá, pecado, pecaminoso, condição de pecado. A ideia mais conhecida, talvez veiculada, né, de errar o alvo, de desobedecer a Deus. Então são as ideias que Davi usa e ele continua usando esses três termos em alguns outros momentos. Observe aí do versículo 3 ao versículo 9. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti, não marquei que eu pequei, né, mas pegando pecado, iniquidade e pecado. E fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, ele continua falando, e lá no versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, a maneira como Davi está olhando para a sua ação, ele está nesse momento aqui reconhecendo, foi uma transgressão, foi um ato de rebelião, usando termos diferentes, palavras diferentes, mas ele está entendendo e reconhecendo, olha, isso é o pecado presente na minha vida. Isso sou eu lutando contra a minha própria vontade ou com o intuito de fazer prevalecer a minha própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Não é nem em detrimento da vontade do outro, é em detrimento da vontade de Deus. Que aí também eu vou ignorar a vontade dos outros envolvidos. No livro vocês vão ver que eu sou fã do Paul Tripp. Eu trouxe 2 livros do Paul Tripp aqui, coincidentemente. Não sei quantos de vocês leram, eu sei que as mulheres já tiveram o curso desse livro, nós usamos na nossa coinonia, é muito bom o livro. Tá? É uma proposta de trazer a teologia numa linguagem mais acessível, então a cada um capítulo ele fala de aspectos realmente doutrinários, sem o compromisso de ser... esgotar o assunto ou ser extremamente profundo, e um outro capítulo ele traz o assunto da teologia para a vida cotidiana. Então, muito interessante o capítulo que ele fala da doutrina do pecado e a doutrina do pecado na vida cotidiana. E eu tirei um trecho, é até grande, mas eu quero ler para vocês e com vocês aqui, que eu achei muito interessante. Olha o que ele diz. Um contraste com os nossos dias, né? Olhando para a nossa realidade. Uma das tristes consequências do pecado é o fato de que pecador comum carrega consigo pouca ou nenhuma consciência ou compreensão do pecado e nenhum sentimento de culpa por ele. Inicialmente, vamos entender aqui que ele quer dizer que o pecador comum, aquele que não tem Cristo. Mas muitas vezes nós vivemos como pecadores comuns, tá? Entenda aqui o que ele está dizendo. Ou seja, vai tomando as suas decisões, vai pecando, mas não olha para aquilo como pecado. Olha como coisas normais da vida. O pecado não é mais uma categoria presente na mente das pessoas ou na nossa cultura. Você percebe isso? Às vezes até nos púlpitos não se usa mais o termo pecado, porque pecado assusta, pecado é algo que espanta a membresia. Infelizmente, aí dá outros nomes, né? A maldade no coração. É a maldade, mas a Bíblia fala que é pecado. Eu posso usar maldade, mas eu estou suprimindo, eu estou mudando o termo, por quê? Não estou usando mais. O pecado não é visto como uma ferramenta para explicar as motivações ou o comportamento das pessoas. Não, ele fez isso porque ele é muito agitado. Não, ele fez isso porque ele é carente. Não, ele fez isso porque... e vai explicando de alguma maneira, tá? O conceito de pecado não é ensinado nas aulas de filosofia, nem nas aulas de psicologia nas universidades, e poderíamos colocar outros cursos. O pecado não é uma categoria que molda a nossa visão de aplicação da lei. Isso ele está falando como uma realidade. É fato isso. E aí, quando eu falei que é grande o trecho, é grande mesmo, tá? Ele ainda diz, a verdade da pecaminosidade humana não molda a maneira como a maioria das pessoas pensa sobre injustiça racial, totalitarismo ou mesmo abuso. São distúrbios psicológicos, são distúrbios emocionais. O pecado é tirado da jogada. Não explica. Outras explicações acontecem. Podem ter esses outros elementos, mas eu não posso tirar a presença do pecado. A doutrina do pecado normalmente não é usada para ajudar quem atua até mesmo na área de aconselhamento a entender as dificuldades do casamento, da paternidade, maternidade. O pecado não é visto como uma força que está por trás da pornificação ou erotização da mídia popular. É tudo normal. É a era das experimentações. Você precisa, é basicamente isso, você precisa. Tá? Poucas pessoas pensam que a corrupção da política e do governo tem algo a ver com o pecado. Quando o pecado é uma categoria que se deixa para trás, é preciso explicar as tragédias humanas de alguma maneira. Essa é a nossa realidade. Talvez vários de nós somos tentados a explicar o pecado de outras maneiras, e aí nós fugimos das Escrituras, normatizamos o pecado,
Fazemos vista grossa sobre o pecado, sobre a rebeldia do nosso filho, sobre o furtar algo na escola que não é dele, sobre sonegar o imposto. A gente explica tudo. Mas a gente não nomina como pecado, porque a gente quer passar como piedoso. A gente quer estar bem com Deus de alguma maneira, mesmo não estando bem. Tá? Infelizmente, é isso aqui. Mas Davi, ele não olha dessa maneira. Observa o que ele diz. 3-5. Pois eu conheço as minhas transgressões. O que ele quer dizer com isso? Eu lamento, mas eu reconheço. Eu sei que eu errei. Eu reconheço a minha atitude de rebeldia contra Deus. Ele está reconhecendo a presença do pecado na sua vida. Eu conheço quais são as minhas transgressões. Outra, ele reconhece contra quem é o seu ato falho. Primeiro ele fala, eu pequei contra ti. O seu ato de rebeldia não foi simplesmente contra Batseba, foi envolvido, infelizmente, foi envolvido Urias, foi envolvido Joabe. Mas ele está falando, pequei contra ti. Ele olha para a sua ação como sendo um mal. Percebe? Quando você peca, você olha dessa maneira. Quando você contou aquela meia-verdade para tentar ocultar algo. Quando você deu vazão para o seu coração para curtir a beleza de uma mulher, escuta, não tem problema da mulher ser bonita e você admirar que ela é bonita. Até que ponto? Até que ponto você se permitiu uma ação, algum tipo de investida, uma encarada no olhar, né, ou até ultrapassar o limite de enviar uma mensagem? Opa! Você reconhece isso? Você consegue perceber? Se não, algum problema tem na sua concepção e conceito de pecado que precisa voltar um pouquinho. A maneira como eu estou olhando para a realidade da minha vida e para as questões, as minhas ações estão comprometidas. Mas ele fala ainda, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Agora ele está olhando para aqui, olha, a minha natureza ela é pecaminosa. Há uma inclinação no meu coração para a corrupção, há uma inclinação natural para eu fazer aquilo que é mal. Isso não pode ser usado para justificar o meu pecado, mas ele traz algum nível de explicação. Mas eu tenho que ser responsável pelas minhas escolhas. Mas ele está falando, eu tenho um coração que é pecaminoso. Quando a gente ignora isso, a gente está caminhando para perder a batalha. Quando eu ignoro o potencial que há em mim, quando eu olho para mim mesmo e falo, puxa, eu sou um cara bom, eu sou um cara fiel, eu sou um cara que estuda a Bíblia. Ótimo, graças a Deus por isso. Mas quando você olha para essas coisas, se achando mais, você começa a correr o risco de ignorar o potencial que tem no seu coração. Sinal de alerta. Tem alguém batendo na porta. Cuidado. Nós precisamos ter claro a presença do inimigo diante de nós. Oi, Romulo. A questão que Davi fala, com essas minhas transgressões. Às vezes nós sabemos que somos pecadores, a nossa oração noturna, Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. A gente não nomeia. A gente às vezes faz uma listinha de petições por nós e pelos outros, mas não dedicamos tempo para fazer uma relação. O que eu pequei hoje? E às vezes nos falta essa análise diária, né, de até onde eu fui, o que eu pequei, ou aonde eu abri brecha. Nomear isso para Deus, só falar perdoa pelos pecados e não nomear e analisar, é onde às vezes isso vai, né? Perfeito. Ou seja, não só dormir, e às vezes é quando a gente realmente para fazer aquela análise do nosso dia, quando você não bate na cama e capota, né? Davi está falando, eu conheço as minhas transgressões. Eu não estou falando simplesmente que eu reconheço que eu sou pecador, não, eu reconheço quais são as minhas falhas. Tá? Então, é um exercício que a gente precisa fazer. Quais são as minhas falhas? Então, quando eu coloco aqui, né, a batalha começa com reconhecer a presença do inimigo. Se eu ignoro, gente, eu vou levar uma atravessada, vou levar um tiro, vou levar uma flechada, vou levar uma espada. Vai acontecer. Eu vou perder a batalha. Então, observe alguns outros textos. Para cada momento aqui eu peguei alguns paralelos aqui, mas vamos lá. Romanos capítulo 7, 18 e 19. Olha o que Paulo diz. Eu sei que... Mais um cara piedoso, né? Você pega lá o histórico,
Tá? O cara estava na batalha, mas quando ele se converte, ele se torna um cara extremamente piedoso, corajoso, batalhador para manter a sua santidade. Mas ele diz, eu sei que nada de bom habita em mim. Paulo está reconhecendo o inimigo. Nada de bom habita em mim. Escuta, não há nenhum justo sequer, não há quem busque a Deus. É isso que Paulo está reconhecendo. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Você já viveu isso na sua vida? Será que você experimenta isso? É que bate aquela tristeza e fala, Deus, por quê? Mas eu sei o que é correto. Eu sei que isso desagrada ao Senhor. Paulo está falando, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. É isso que eu quero dizer, que mesmo os homens mais piedosos têm um coração que precisa estar atento para esse inimigo presente, porque ele vai sofrer os embates, ele vai ser tentado a ser lançado para baixo. Você sabe que nada bom habita em você? Ou você ainda está olhando para você como um cara bom, né? O jovem que é legal para a garota perfeita. O filho bonzinho. O funcionário nota 10. Às vezes é assim que a gente olha, né? O aluno estudioso, aplicado. Isso significa o quê? Que eu estou olhando para mim como essa figura quase que perfeita e eu estou ignorando algo extremamente importante e perigoso. Que tem aqui dentro pronto para explodir a qualquer momento. Porque eu tenho um mal que está presente dentro de mim o tempo todo. Não podemos ignorar. Não podemos ignorar. Desde o nosso filho pequenininho, né, que a gente já sabe lá, mas ele é tão bonzinho. Não tem maldade no coração. Tem maldade no coração, sim. Pode não ter a plena consciência da maldade que está no coração, mas tem. Tá? Ele não bate no amigo à toa. Né? Virou o bracinho, foi sem querer. Não, às vezes bateu porque pegou o brinquedo, porque pegou a bolacha. Tem. Quando não é porque sentou do lado do amigo, que é amigo dele, não é seu, é meu amigo. Oi, Ricardo. Fábio, acho que a grande questão aí que a Bíblia fala, né, que todos pecaram, todos se extraviaram, não há ninguém que busque a Deus. E se a gente fala que não tem pecado, a gente faz Deus mentiroso, né? Mas Davi, na verdade, não é que ele era impecável, né? É a questão da humildade dele, né? Não orgulho dele reconhecer como pecador diante da chamada do profeta Natan ali e buscar o perdão de Deus, né? Em contraste, no caso, com o rei Saul, que quando Samuel foi lá conversar com ele, ele foi orgulhoso e não... Ou seja, um coração endurecido. Nós vamos chegar nisso um pouquinho mais à frente, você pode retomar com a gente, Ricardo, porque quando a gente vai falar sobre o processo de Deus tratar, isso vai ser importante a gente retomar, tá? Agora, o pecado e as suas consequências. Vamos lá. Tiago nos fala, né? Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado. E ele fala de um processo. Então, eu sou tentado pelo que está dentro do meu coração, eu sou arrastado, eu sou seduzido. E ele fala, então a cobiça tendo engravidado dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Ele está falando de um processo. Ser tentado não é o pecado. Mais uma vez, todos nós somos tentados e podemos não pecar ao sermos tentados. Mas o problema é quando eu sou arrastado, seduzido, sabe? Ou seja, voltando aqui para a história de Davi, né? Ele viu, estava ocioso, foi lá no terraço, viu Batseba tomando banho. Aí ele começa então no processo de ser arrastado e seduzido por um desejo de saber quem é e de tomar aquela mulher para si. Até que gera realmente processo, morte. A gente pode pensar literalmente, mas espiritualmente um processo de quebra de relacionamento com Deus. Então, consequências, os nossos pecados sempre terão consequências. Aqui está um processo de consequência e pode culminar no que ele está chamando aqui de morte. Então vamos olhar isso aqui para Davi. Como que você percebe as consequências? Eu vou deixar você olhar, eu separei alguns versículos, tá? Para não ficar muito texto aqui. Como que você percebe as consequências do pecado nesse Salmo 51? Vai lá, olhando para aqui onde se aponta consequência do pecado de Davi. Toma seu café, vai lendo o texto, depois a gente aponta aqui, tá? Não esquece. Então, voltando à nossa proposta aqui sobre consequências do pecado, olhando para esses versículos que eu separei, talvez no seu estudo
minucioso ali do Salmo 50. Você identifique outros versículos, não tem problema. Depois você marca no teu material de estudo para você ter isso aqui em mente. O que você identifica aqui como consequências do pecado na vida de Davi? Quando ele pede, restitui minha alegria, significa que a consequência foi o quê, Lucão? Algum nível de tristeza. Ele está falando, a minha alegria se foi. Então, parte da consequência do pecado na vida de Davi, perdeu a sua alegria. O que mais? Oi? Pureza. De onde você está tirando? Impureza. Fala, Rafael, de onde você tirou a impureza aqui? Purifica-me. Então, de alguma maneira, é alguém que está constatando que a sua vida foi manchada por algo. Consequência do pecado. Mancha. Tá? O que mais? Julgamento de Deus. Livra-me de crimes de... Colocou-se sob o julgamento de Deus. Não, livra-me dos crimes de sangue. Então vamos lá, se eu pegar o verbo livra-me, quem que pede para ser liberto é porque está aprisionado de alguma maneira. Então parte da consequência do pecado na vida de Davi foi algum nível de aprisionamento. Fala, Reinaldo. De uma certa forma ali, o Espírito Santo está trazendo um arrependimento dentro dele. Então ele está trazendo um arrependimento que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, que é a maneira de Deus trabalhar. Né? A consequência imediata, ela está sendo essas daqui, né? A tristeza, o pesar. O que mais que talvez te chama a atenção? De onde que eu tiro o remorso? O reconhecimento de que eu não devia ter feito. Né? Então vamos lá, me dá um pedaço do texto. Tô querendo fazer o exercício com vocês da gente olhar e tirar do texto mesmo. Eu concordo com você, Oscar. Tem isso remorso aí. Onde que eu vejo remorso aqui na fala dele? Eu acho que é isso. Se ele está pedindo para restituir a alegria, é porque ele perdeu a alegria, mas perdeu por qual motivo? Então, Ok. Cara, Então, se eu perdi a alegria, há uma tristeza, há um remorso ou uma culpa. Pode ser uma culpa presente aqui. Tá? Então... Não me repulso da tua presença. Quebra do relacionamento. Não me repulso. Deus se abandonado. Medo de ser abandonado. Você já teve isso? Você fez uma caca na vida? Deus. Você tem até vergonha de orar. Vergonha de orar, vergonha de um bocado de coisa. Né? Mas a gente tem medo, né, de Deus. A quebra do relacionamento. Quebra do relacionamento com Deus. Opa, é uma consequência do pecado. Foi corrompido aquilo que era bom, aquilo que era prazeroso para Davi, a maneira como Deus olhava para ele, se alegrando com a sua conduta. Opa, manchou isso aqui também. Mais alguma consequência? No caso dele como rei, né, retirada do Espírito Santo, né? Que é o que ele temia. Lembra, Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava permanentemente como no Novo Testamento. Então, de alguma maneira, ele está com medo de... Lembra Saul? Saul peca, desobedece, o que Deus faz? Zero contato, não falarei mais com você. O sacerdote não vai mais levar o meu recado. Talvez Davi, olhando para essa própria história, né, do rei que veio antes dele, ele fala, puxa Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele vê a carência e a importância de Deus agora. Mais uma vez, né? Quando a porca aperta, a gente percebe o valor das coisas. Agora ele está olhando com valor. Algum outro detalhe que salta aos olhos? Parece que ele está em dor, né? Porque ele fala que os ossos foram esmagados. Para que exultem os ossos que esmagaram. Aqui. Concordo plenamente. No Salmo 32 isso aparece. A ideia dos ossos sendo esmagados, há algum nível de sofrimento físico acontecendo aqui. Tá? As emoções são envolvidas, a gente vai falar disso aqui, mas há algum nível de sofrimento físico acontecendo que ele está falando, parece que meus ossos estão sendo esmagados. Tamanho sofrimento, consequência sofrimento. Tem vergonha também, né, Flávio? Vergonha, de onde a gente tira a vergonha aqui? Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todo... Opa, eu estou com vergonha de Deus. Eu estou com medo de Deus. Eu estou... E aí vai. Olha que interessante, quanta informação que vocês estão tirando. Está aqui, eu destaquei exatamente o que vocês colocaram. Tá? O meu pecado está sempre diante de mim. A culpa... Sabe aquela assombração? É como se fosse ele, bota a cabeça no travesseiro e está lembrando daquilo que aconteceu. Bota a cabeça no travesseiro, lembra daquilo que aconteceu. O tempo todo lembrando, culpa, culpa, culpa. O que eu fiz? E todos os desdobramentos que estavam acontecendo. Tá. Gente, isso aqui provavelmente não foi no momento que ele peca, tá? Você conhece a história. Foi um efeito aqui, cascata aqui, tá?
Fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele reconhece a sua maldade. Consequência, desagradou o mal perante o Senhor. Serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Deixa eu só destacar aqui basicamente o que vocês falaram, tá, gente? Tá aí. Tá. Esconde o rosto dos meus pecados, não me repulsa da tua presença, restitui minha alegria, livra-me dos crimes. E aí eu tentei agrupar aqui, eu só vou passar com vocês rapidamente em tipos de consequências. Primeiro, as espirituais. A quebra da comunhão com Deus são consequências que por vezes a gente não para pensar que elas virão. E às vezes não damos importância, talvez a que menos damos importância são para as consequências espirituais, infelizmente. Isso também é fruto do nosso coração pecaminoso. A gente pensa nas várias outras consequências e nos desdobramentos delas. As espirituais a gente parece que vem tardiamente na nossa mente. Então, ou seja, ele percebe a distância de Deus, ele esconde o seu pecado por um tempo. A gente não tem claro quanto tempo ele oculta o seu pecado, né, e tenta todas as suas ações ali. Perda da alegria da salvação. Opa, minha vida era prazerosa na presença do Senhor. Exultava, cantava, dançava, se alegrava. Vergonha de Deus. E aí a gente percebe que não é só dele para com Deus. Né? 2 Samuel 11, 27, a gente vai encontrar, porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O Senhor olhou aquilo com rejeição. Não foi só Davi agora que começa a ter medo e vergonha, mas Deus olha com desprezo para a atitude dele. E o próprio juízo divino, lá quando ele fala, né? Versículo anterior, de sujeitar ao justo juízo de Deus, né? Agora, pois, a espada nunca se apartará da sua casa. Consequência espiritual também. Um legado todo sendo corrompido por causa de atitudes, não vou falar impensadas, porque foram pensadas. E aí eu coloquei pelo menos um versículo para a gente lembrar, Isaías 59, 2, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Gente, a gente precisa colocar nessa ordem aqui. Quando eu peco, eu preciso entender e ter o receio das implicações espirituais na minha vida. Infelizmente, a gente não pensa nisso. Consequências emocionais, angústia interna, opressão da consciência. Quando ele fala, meu pecado sempre diante de mim, perda da alegria, quebrantamento verdadeiro que vem depois, né, um coração quebrantado e contrito, culpa profunda. Olha o Salmo 32, que é quando ele reconhece, desfruta do perdão de Deus por causa do seu pecado. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ou seja, a ideia de ossos esmagados e de um envelhecimento dos ossos que se tornam frágeis. Isso para um cara que é guerreiro, é uma figura que traz muito essa ideia de sofrimento, de se sentir incapaz de partir para outras batalhas até mesmo. Inapropriado, talvez seria um termo. Inadequado. Aqui, consequências emocionais. Olha o que o Salmo 38, versículos de 1 a 4 fala. Gente, eu vou falando aqui, estou no ritmo acelerado aqui, eu apertei um botão diferente, mas levanta a mão, não tem problema, eu quero que vocês participem, tá? Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram, a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. É a maneira como o salmista está falando das consequências do pecado. Olha que intensidade que ele coloca, que é todo esse sofrimento emocional que é envolvido aqui. Envolve consequências físicas. Não só para ele, né? Quando a gente pensa na morte do filho, foi uma consequência física, parece uma disciplina até um tanto quanto severa de Deus, né? O filho que te nasceu certamente morrerá. E a gente percebe o sofrimento de Davi, não só quando a sentença é dada, mas quando isso acontece. Ele em jejum, ele lança sobre si cinzas e fica dias sem comer, sem se alimentar, aguardando, já chego aí, Oscar, aguardando uma mudança de Deus, um ato de misericórdia, como se Deus não fosse, mas quando Deus falou, ele vai cumprir. Então, eu queria destacar aqui, mesmo porque geralmente os filhos sepultam os pais, né? Quando há uma inversão, eu acho que deve ser extremamente dolorido, né? É o que eu já ouvi falar.
É uma dor que não passa, independente da idade da criança. Outras questões, né, que ele coloca, os efeitos psicossomáticos sugeridos aí, né, meu vigor se transformou em sequidão de estio. Então tem um desgaste físico enorme causado na vida de Davi. Tá? Alguns vão apontar exatamente uma depressão profunda. Tá? São consequências que afetam todo o seu ser. Relacionais, perda de autoridade moral. É o rei. É o seu caráter, é a sua integridade, é o seu testemunho público. Está sendo colocado dessa maneira. Ou seja, atinge a nação e o seu próprio testemunho. De alguma maneira ele fala que pede para Deus, né, restaurar, e ele vai falar, ele vai proclamar, ele vai testemunhar novamente. É um desejo dele. Afetou a sua relação com o povo. Um escândalo público que manchou o seu testemunho como rei. Destruição da família e conflito entre os filhos. Você lembra da história, né? A espada nunca se apartará da tua casa. Isso se cumpriu, vamos lá. Estupro de Tamar por Amnon. É um incesto ali na relação dos filhos, assassinato de Amnon por Absalão, rebelião de Absalão contra o próprio pai. Gente, isso aqui é consequência. Ele certamente jamais passou na mente dele que poderia ter essa proporção de repercussão e desdobramento sobre a sua vida e sobre a sua família, a sua escolha, por um momento de prazer. Parece exagero, mas isso acontece hoje. Você já viu famílias sendo destruídas por causa de um relacionamento? Você já viu famílias sendo destruídas por causa de uma escolha ou de uma aplicação financeira? Por causa de uma ganância? Você já viu, e por aí vai, família ser destruída por causa de uma mentira? Está aqui, a gente não para pensar a repercussão e o desdobramento disso. Na verdade, quando o pecado... A gente percebe muitas vezes o primeiro sinal qual que é? Que foi o de Davi? Eu quero encobrir. Eu não estou preocupado agora com as consequências, porque eu quero impedir de alguma maneira que as consequências venham. Porque eu sei que vem. E aí eu começo a ação do desespero para encobrir alguma coisa. A encobrir o mal que eu fiz. E aí, infelizmente, a gente começa num processo de cauterização, um processo de insensibilidade para Deus, para com o pecado, e a gente começa a meter os pés pelas mãos, sabe o termo de meter o pé na jaca? É isso. Ah, não, mas eu não vou... Escuta, cuidado. Tá? Quando nós pecamos e olhamos somente para as consequências nesse campo, a nossa tendência é meter os pés pelas mãos, porque a gente vai tentar ocultar. Porque a gente só está com medo da consequência imediata, né? A minha esposa me deixar, o meu filho vai sentir vergonha de mim, eu vou passar necessidade, meus filhos vão perder, vão ter que mudar de escola. Um monte de coisa que pode passar na nossa cabeça, as consequências imediatas. Tá? Mas olha aqui as consequências emocionais ou relacionais presentes em Tiago. Ele fala de onde vêm as guerras, as contendas que tem entre vocês. Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam, não as têm, matam, invejam. Ele está falando, olha, isso aqui é consequência do pecado na nossa vida e nas nossas relações. Tá? As brigas, os conflitos, as palavras atravessadas que a gente dá, é esse coração. Tá? O pecado ele é enganoso porque nunca se apresenta como pecado. Ele promete prazer, liberdade, realização. E a gente pode ir aumentando a lista aqui. Mas ele entrega escravidão, culpa, destruição. Eu lembro de uma mensagem do Fernando, de vez em quando ele fala isso, né? O diabo ele facilita para nós pecarmos, mas ele não tem o compromisso em nos ajudar a esconder pecado algum. Muito pelo contrário. Ele vai continuar trabalhando para expor, para envergonhar, porque ele quer envergonhar não é você simplesmente. Ele quer expor o nosso Deus. Mas vamos lá, a terceira ideia, que é como Deus trata o pecado. Então vamos fazer o mesmo exercício aqui agora. O que você percebe de Deus tratando o pecado na vida de Davi? São versículos muito próximos, repetidos até de alguns que eu usei. Como você percebe Deus tratando o pecado na vida de Davi aqui? O que ele usa, de que maneira ele se manifesta, ou o que Davi pede para ele agir, como que ele pede para Deus agir na vida dele com o seu pecado? Misericórdia diante das minhas transgressões. Ele está contando, né, segundo a tua benignidade, ou seja, ele conhece e pede que seja a esse ponto, porque se não for,
Me trata com a tua bondade, me trata com a tua misericórdia, não como eu mereço. Me trata com a tua bondade, que mais? Ele reconhece que Deus é justo em falar e em julgar. Então Deus trata com justiça. Então vamos lá, Deus vai tratar com compaixão, Deus vai tratar com benignidade, Deus vai tratar com misericórdia, Deus vai tratar com justiça. Não precisa se preocupar, Deus não vai ser injusto com você, não. Você pode até achar injusto que Deus está pesando a mão demais. É justo. O que mais? Como que Deus está tratando? Purificador. É o que vai lavar, é o que vai fazer a faxina, é o que vai limpar. Não é você que vai lá e limpar sozinho, não. Deus vai agir no processo de limpeza. O que mais? O Espírito inabalável não só me limpar, mas dá um Espírito novamente para não cair no pecado, né? Então vai dar um espírito inabalável, junto com essa ideia aqui, né, de restituir. Então o processo de tratar de Deus envolve um restaurar aqui. O que mais? Parece também, Fábio, que ele está pedindo que Deus permita que o pecado dele não traga punição para o povo que ele governa. Então talvez consciente da proporção e das implicações, ele merecia morte. Essa seria de fato a sentença dele. Deus poupa, Deus age com misericórdia. Tá? E pode ser que ele tenha essa ideia de amenizar aquilo que ele, como Deus ia pesar a mão diante do povo. Quando ele peca novamente lá fazendo o censo, é interessante que ele fala exatamente isso. Deus dá 3 opções para ele, né, de escolha, e ele escolhe exatamente a punição ser sobre ele, para não culpar o povo pelas suas próprias escolhas. Então talvez ele pode até estar pedindo aqui, Deus, não pesa tanto a mão no povo. Né? Tinha os desdobramentos. O que mais? No 14, ele está querendo se redimir de tantos pecados e exaltar a justiça das próprias línguas. Né? Própria palavra. Ok, então de alguma maneira ele quer que seus lábios voltem a proclamar. É o trabalho de Deus, é restaurar a tal ponto que a gente volte a louvar, que o nosso coração volte a ser dele. Restituir a alegria para que isso possa acontecer. Ok. Porque o cara cristão não vai... Ou seja, de alguma maneira a expectativa ou o desejo de Davi, e é a ação de Deus mesmo, tá? No seu processo de restauração, é trazer restauração mesmo, não é botar uma massinha ali, vamos tampar de qualquer jeito, deixa sempre estar, não, é restauração. A mancha fica, a cicatriz fica, mas haverá restauração. Tá? Todo e qualquer pecado, há possibilidade de restauração. Casamentos quebrados, filhos rebeldes, quebra financeira, há possibilidade de restauração. Não significa voltar exatamente como era. A restauração de Deus não é como nós muitas vezes imaginamos, mas Ele restaura. Mas vamos lá, destaquei aqui parte do que vocês falaram, tá? Ou seja, compaixão, purificação, Deus lava, né? O processo dele de limpeza, Deus livra, tudo isso aqui é o processo de Deus tratar o pecado. É o que ele pede e é como Deus também age. Então, listei aqui mais uma vez, Deus não ignora o pecado, muito menos o pecador. Ou seja, a consequência vem. O pecado precisa ser tratado, ele vai tratar o pecado. O pecador precisa ser restaurado, ele vai restaurar. Ele vai restaurar, no seu tempo e do seu jeito. Tá? Observe aqui o Salmo 32 novamente. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando com o tempo. Até esse processo da culpa era um processo de Deus trabalhar na vida de Davi. Lembra, ele estava com o seu coração endurecido. Ele manda chamar, ele faz sexo com Batseba. Quando ele sabe da gravidez, ele poderia ter parado aqui. Puxa, eu preciso tratar isso aqui agora. Não, ele continua. Manda chamar Urias, manda dormir lá com a mulher. Não dorme com a mulher, manda colocar na frente de batalha, mata. É exatamente isso que ele fala. Percebe? Isso provavelmente foram passados alguns dias. Então o seu coração ficou insensível para o pecado e insensível para a voz de Deus. A minha insensibilidade ao ouvir a voz de Deus começa com a minha insensibilidade com o pecado na minha vida. Sempre querendo dar um jeitinho. Então, gente, volto lá, né? Quando o pecado bate a porta, de repente você cedeu e o Espírito Santo está falando com você, cara,
se arrependa. Cara, volta. Não dê um passo a mais. Porque o dar um passo a mais significa que eu estou indo rumo a essa insensibilização que vai gerar esse distanciamento cada vez maior de Deus. Cuidado. Cuidado. Tá, Hebreus 12. O Senhor disciplina. Parte do processo de restauração de Deus vai envolver disciplina, porque é fruto do seu amor, fruto da sua maneira de olhar para nós como filho. O castigo, a disciplina dele. Ele castiga todo mundo do mesmo jeito, pelo mesmo pecado? Não, a gente já sabe disso. Observe aqui Ezequiel 33, versículo 11. Diga-lhes, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Ou seja, Deus, de alguma maneira, Deus está falando, olha, eu não tenho prazer em ver o sofrimento, eu não tenho prazer em ver as consequências, eu não tenho prazer em aplicar. Isso entristece o Senhor, mas se faz necessário. Hebreus 8, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Gente, isso aqui é a bênção que Deus nos dá e a gente pode e deve se apegar a isso. Desculpa. Quando vir a vergonha, quando vir o medo, o pecado faz isso com a gente, lembra disso aqui. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não só perdoarei, mas eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Quem que faz questão de nos lembrar dos nossos pecados? Quem é o acusador? É Satanás. Ele faz questão. Quando Deus perdoa, Ele não faz questão de ficar lembrando e apontando. Lembra? Lembra. Mas tem alguém que faz questão de lembrar. Você é o pior cara do mundo. Por que você está orando? Por que você está levantando a mão para cantar? Cara, por que você está lendo a Bíblia com a sua família? Acusador. Quer continuar nos mantendo distante de qualquer ação que sinalize contrição, que sinalize arrependimento, que sinalize mudança. Deus começa a trabalhar em nós no processo de restauração. Lembre-se disso. É possível para todos nós. E então eu coloco aqui arrependimento e confissão. E eu destaco aqui algumas das falas de Davi no Salmo, que aponta para essa ideia de realmente a ficha caiu. Esses dias eu falei a ficha caiu, não sei se foi, não lembro o contexto, a pessoa veio tirar onda de mim. Né? Então, o download concluiu. Vamos lá. Né? A chamada foi completada. Ele entendeu o que ele fez. Quando Natan vai, confronta Davi, conta aquela história, né, usando o termo que o Renato colocou, Deus conhece a gente, Deus sabe como chegar no nosso coração. Ele usou para Davi a linguagem de um pastor de ovelha, trazendo a ideia da justiça, exatamente o que você trouxe aqui para mim, Renato. Muito interessante olhar essa sabedoria de Deus sendo aplicada no processo de nos fazer perceber o tamanho da besteira que nós fizemos. E Davi fica indignado com aquela história que Natan conta. E Natan vira para ele e fala, esse é você, Davi. Você é esse homem mau, esse homem inconsequente, esse homem injusto. E então ele cai em si. E começa o processo de restauração. E ele fala, então os sinais do seu arrependimento genuíno e não somente de culpa. Talvez em algum momento foi culpa, eu vou tentar esconder porque eu me sinto culpado pelo que eu fiz. Tá? Apaga as minhas transgressões. Deus, como eu queria esquecer isso. Mas apaga diante do Senhor. E Ele tem essa promessa, nós temos essa promessa. Deus está apagando, né? Então, vamos lá. Não é como a nossa lousa aqui, que deu o apagador, né? Que muitas vezes a gente apaga, mas está aqui, né? Sempre que eu quero, eu vou aqui. Deixa eu lembrar. Deus não está fazendo isso. Deixando registrado na caderneta dele, quando ele fala que apagou. Gente, apagou. Mas Deus é onisciente. Sim, Deus é onisciente, mas é o compromisso que Ele não vai trazer à tona isso mais, não vai te cobrar mais disso, porque já está pago. Já está pago, já está perdoado. É o que nós precisamos aprender sobre perdão quando alguém nos ofende, mas isso aí fica para outro momento. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Percebe, Davi, ele se percebe sujo. Ele se percebe alguém que está manchado. Ele está falando, Deus,
passa sabão, né? Purifica-me com esse sopo aqui e eu vou tornar-me mais limpo. Ele sabe do poder daquele sabão, daquele produto que Deus vai usar para limpar. Ele está falando, o Senhor é capaz de mudar, de tornar minha vida limpa novamente. O meu pecado está sempre de mim. Ele reconhece que o seu pecado foi contra Deus primeiro. Eu fiz o que é mal, restitui-me, livra-me dos crimes de sangue. E observe, ele até reconhece os sacrifícios que agradam a Deus são o quê? O espírito contrito, um coração compungido. Mais uma vez, a gente pode fazer o contraponto com Saul, né? Saul endureceu o seu coração e ele quis oferecer um sacrifício para Deus de animais, sem valor. Deus está falando, escuta, Davi entendeu, seja lá e agora na sua própria pele. E ele está praticando. Eu sei que o Senhor não se agrada de qualquer sacrifício. Deus, me perdoa porque eu vou gastar mais tempo servindo, eu vou gastar mais tempo no estacionamento, eu vou gastar mais tempo tocando. Não é barganha, não é barganha. Deus quer você. Deus quer você. Sujo, impuro, pecador, mas quer você disposto, disponível. Que é o seu coração, para Ele fazer o trabalho. Para Ele limpar. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente olhar para isso. Né? Eu posso ser o pior cara do mundo, eu não sou o mais piedoso, talvez eu sou o mais corrupto. Deus pode mudar. Pega Paulo. Deus pode mudar. E Ele quer fazer isso. Então a gente lembra disso. Está aqui a listinha, depois o slide vai ficar para você. Salmo 32, versículo 5, olha só. E então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Davi está falando, eu desisti de esconder. Não preciso, não vale a pena, não tem como. E agora ele diz, eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E o confessar, o que é o confessar? É o reconhecer. Se eu pegar o termo grego, não o hebraico aqui, né, é o homologar. Estou escrevendo exatamente o que eu fiz, eu estou citando, dando nomes aos bois e reconhecendo. Eu sou o responsável por isso. Eu fiz isso. É isso que ele está falando. Eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste. E aí a gente precisa ser lembrado de Provérbios 28. Que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Enquanto você ficar tentando ocultar, se você está tentando ocultar de alguém, tenha certeza que você está tentando ocultar de Deus. Eu sei que de Deus não consigo ocultar, mas você está tentando de alguma maneira, ou você realmente está numa postura de rebeldia total, de insensibilidade total. Mas aquele que confessa e abandona encontra misericórdia. E aí ele diz ainda, né? Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o seu coração cairá na desgraça. Então, mais uma vez, temor e coração andando aqui. Partindo para o final, a gente vê o processo de restauração na vida de Davi. Né? A gente percebe a purificação acontecendo, a gente percebe um coração novo sendo dado quando ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim. Deus está restaurando. A gente percebe a presença de Deus permanecendo. Por mais que Davi tenha esse medo, não retires de mim o teu Santo Espírito, Deus não sai. Deus não abandona. Deus permanece presente. As consequências virão, mas eu permaneço com você, meu filho. Compromisso de Davi com o próximo. Observe o versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Opa, aquele homem rebelde, aquele homem com o coração endurecido por um tempo, agora ele fala, eu assumo o compromisso de testemunhar. Eu envergonhei, agora eu quero testemunhar. Eu quero que o Senhor seja conhecido também agora como esse Deus perdoador, esse Deus que restaura. E ele presta a Deus um louvor verdadeiro. A sua alegria é restaurada, ele oferece sacrifícios que agradam a Deus. Então está aqui a listinha que eu coloquei. Eu parto para Isaías 1, versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate,
eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. O que significa isso aqui para você? Eu vou limpar. O sangue derramado numa blusa branca ou um azul claro que fica evidente. Deus está falando, olha, eu faço sumir totalmente isso aqui. Processo de restauração completo. Torno brancos como a neve. É o que o 1 João 1,9 nos garante, não é isso? Se nós confessarmos, e aqui é exatamente o homologuel, tá? Se nós confessarmos os nossos pecados, ele está falando da justiça de Deus, da fidelidade de Deus, não de mim. Ele é fiel, Ele é justo para perdoar, para nos purificar. Bênção de Deus para nós. Você recorre a Ele. Como que você confessa seus pecados? Será que é como o Rômulo falou, Deus, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Se é assim, está na hora de parar e começar a dar nome. Fala, Deus, me perdoa porque eu fiz isso, isso, isso. Me perdoa porque eu disciplinei o meu filho com ira. Me perdoa porque eu falei mal daquele colega de trabalho porque eu estava de olho na vaga dele, queria dar uma queimada nele. Deus, me perdoe. Começa a nomear. Reconheça diante do Senhor e peça, perdoe, perdoe, perdoe e purifique. Coloque em mim uma atitude diferente. Estou lembrando aqui de Efésios, né? Quando fala do processo de mudança bíblica. Aquele que roubava, não roube mais. Agora trabalhe, comece a ajudar alguém. Aquele que mentia, não minta mais, mas agora fale a verdade. Peça para Deus restaurar o ponto de, se eu difamava, que agora eu consiga reconhecer e exaltar aquela pessoa pelos atributos que ela tem. Se eu, de alguma maneira, era ignorante com meu filho, com a minha família, que eu consiga expressar amor. Deus, restaura e me coloca no caminho que é do Senhor para mim. Esse deve ser o processo de tratar o pecado na nossa vida. Não é simplesmente esquece os meus pecados, Deus me perdoa. Não, perdoa e transforma. Perdoa e transforma. Eu abandono e assumo novos hábitos na minha vida. Se era imoralidade sexual, Deus me ajude a ter santidade na minha fala, no meu olhar, no meu andar. Processo de Deus trabalhar na nossa vida. E partindo aqui para a nossa conclusão, a gente vê claramente que Deus trabalha no coração de Davi. Não fica na superfície, não fica só na discussão teórica, mas ele vai ao coração. Tem um livro, estou quase terminando de ler, que é O Coração Dinâmico na Vida Diária. Eu mencionei esse livro numa aula que eu dei sobre liderança, falando sobre o coração, mas eu gosto dessa afirmação dele, quando ele diz, o pecado não é apenas uma coisa ocasional que as pessoas fazem, mas uma decadência dentro de quem elas são, de modo que as suas gloriosas capacidades destinadas à adoração a Deus estão acomodadas ou acostumadas a adorar a si mesmas. Ou seja, nesse processo da gente ceder ao pecado, eu estou buscando amaciar o meu ego, eu estou buscando agradar a mim, eu estou tirando a glória de Deus, eu estou tirando a adoração de Deus. Percebe que Davi, no seu processo de restauração, ele está trazendo o seu olhar para Deus e está trazendo o seu culto e o seu coração para Deus. Eu estou colocando as coisas no lugar certo. E uma vez que eu coloco no lugar certo, eu vou lidar com o pecado de uma maneira diferente. A batalha vai continuar existindo? Sim. Mas é no coração de um adorador que vai usar das ferramentas que Deus deu, que vai usar das armas que Deus deu. Quais são as armas que Deus nos dá? Sei que vocês sabem de cor. Quais são as armas que Deus nos dá para lutar contra o nosso pecado? Vai lá, quais são as armas que nós temos? Oi? Leitura, comunhão com Deus, e eu vou colocar aqui também com o corpo, comunhão. Alguém falou oração, né? Oração, que mais? Espírito Santo atuando na minha vida, que mais? Igreja, sua liderança, serviço. Gente, vocês sabem a lista, não preciso dar uma aula sobre isso. O que a gente está conversando, vocês sabem, a gente precisa ser lembrado. Agora, isso está disponível, você está usando? Essa é a pergunta que cabe. Você está usando isso aqui? Se não, meu querido, você está indo para a batalha desarmado. Ou você já está na batalha, você não está indo. Você está na batalha desarmado. Agora, é diferente se você pensa, não,
Vamos lá, né? Quando você pensa em Davi contra Golias, ele não despreza essas armas, mas ele fala, eu não preciso da espada, eu não preciso dessa armadura, porque eu tenho Deus lutando comigo. Você tem essa consciência de que Deus está nesse combate com você? Que Deus está interessado na sua vitória contra o pecado? Seu coração precisa estar nisso. Aquela insensibilização precisa voltar, a pele que está cauterizada precisa voltar a ter sensibilidade, né, ao toque, à dor, ao incômodo. Eu preciso ter disposição, eu preciso olhar, eu estava conversando com o Meco de um capítulo do livro A Cruz de Cristo, né, Meco, do John Stott, um capítulo sobre a seriedade, como a gente deve lidar com o pecado. Não é brincadeira, não é brincadeira. Eu preciso olhar para isso com muita seriedade, para que eu possa desfrutar disso que Davi, ele desfruta. Antes ele estava buscando só a alegria dele, o prazer dele, olhando só para si. Agora a gente percebe que ele quer ter alegria é na salvação, não é só nos prazeres que a vida vai te dar ou pode te proporcionar. Agora ele quer que a sua boca manifeste os seus louvores a Deus. Agora ele entende que Deus não se compraz e ele está preocupado. Agora, eu não quero agradar só a mim, eu quero agradar a Deus. Eu sei que isso não te alegra, Deus. Eu sei que isso não te satisfaz. Eu sei que eu sei o que não te agrada. Agora eu quero coisas que são agradáveis ao Senhor mais do que a mim. Eu quero cuidar para que a minha vida não reflita um desprezo para as coisas do Senhor, para com o Senhor. Esse coração compungido, esse espírito quebrantado, coração compungido e contrito, ele está falando, Deus não desprezará. Baixar nossa cerviz, o orgulho, é autossuficiência. O homem é cheio disso. Eu posso, eu dou conta, eu sou capaz. Você não é. Você não é. Fala, Alex. Eu acho duas coisas que eu acho muito significativas, né, em relação a isso. O Salmo 119, 71, Davi fala o seguinte, isso a gente vê a transição no coração de Davi, que vem de dizer, Senhor, não me disciplina, para passar a dizer, foi bom eu ter sido disciplinado, para que eu aprendesse as suas justas e santas ordenanças. Duas coisas que eu acho especiais. Né? Primeiro, ele reconhece que foi bom a ele ter sido disciplinado, e a gente poderia completar esse para de diversas formas. Mas ele reconhece que o elemento positivo foi aprender sobre as Escrituras. O efeito, a lição que ele tira do que ele viveu, é reconhecer, eu não conhecia as Escrituras de forma suficiente, e eu agora reconheço. Então a gente pode também trazer um paralelo para as nossas vidas. O efeito da disciplina de Deus em pecados que a gente venha a cometer tem que levar a um aprofundamento do nosso conhecimento das Escrituras. E a segunda coisa... Deixa eu só repetir para o pessoal do fundo ouvir. Então, o primeiro ponto que o Alex está colocando é que o nosso reconhecimento do nosso pecado e de olhar para a disciplina e a aplicação da disciplina de Deus deve apontar e mostrar o quanto muitas vezes nós desconhecemos ou ignoramos as Escrituras e o quão importante é na nossa vida. Mais uns minutinhos e realmente estou acabando mais um slide aqui só. E a última coisa, o Salmo 119, ele escreve depois do Salmo 51. Então o que a gente vê? Uma das mais belas e profundas passagens sobre as Escrituras, dentro de toda a Escritura, foi escrita depois dele ter cometido esse grande pecado. Da mesma forma, nas nossas vidas, coisas muito grandes podem ser vividas ao lado do Senhor, mesmo depois de grandes erros. Exatamente, ou seja, a riqueza da palavra do Senhor, que era falada, ouvida, tinha parte escrita, ou seja, ela é valorizada, eu preciso me apegar a isso. Como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Tem que se apegar aqui a esse livro. Tá? Então, Davi ele tem a sua vida restaurada e eu preciso focar nisso aqui. A minha busca tem que ser agradar a Deus e não ao meu próprio coração. E aí eu volto com a pergunta de Gênesis 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo. Cabe a você dominá-lo. Obviamente, usando das armas que Deus te deu, usando da dependência de Deus, a atuação do Espírito Santo, você tem responsabilidades. E eu encerro orando com vocês, mas deixa eu compartilhar com vocês mais um livro. Falei que eu sou fã do Paul Tripp, que tem esse livro aqui. Não sei se é lançamento, mas para mim eu conheci agora. E eu estou começando a usar, já estou começando...
é mais alvo do que a neve. Um devocional só no Salmo 51. Então, como eu usei o Salmo 51, gente, tá lá, tem pouquíssimas unidades na livraria, mas se você falar, eu quero, a gente providencia, você pode encomendar que a gente faz chegar para você uma preciosidade de devocional. São devocionais curtos, às vezes uma página e meia, 2 páginas, cada devocional, todos eles baseados no Salmo 51. Palavra de Deus na cabeça, no coração. Alimenta, alimenta com coisas boas, com coisas saudáveis a sua vida, que você será melhor munido para encarar essa batalha. Tá bom? Vamos orar. Lucão, você ora para nós, por favor. Senhor, obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos dá, nessa manhã de domingo, para nos espelharmos na vida de Davi, Senhor, nos seus erros, no seu arrependimento. Pai, que isso seja um alerta nas nossas vidas, quando tentamos encobrir os nossos pecados, tentamos justificá-los, ó Pai, sabendo que o Senhor, na sua soberania, tem conhecimento de tudo. Que nós possamos reconhecer e pedir perdão, Senhor, por cada um deles nominalmente, para que o Senhor possa promover o perdão, nós possamos estar libertos e ter uma vida de fardo leve, Pai. Obrigado pela vida do Fábio, que nos trouxe esse estudo. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, que nós saímos daqui colocando em prática o que foi ensinado hoje. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.